Olá, pessoal! Vamos fazer então agora a correção da atividade 3, que era aquela atividade sobre sequências e o termo geral da PA. A primeira atividade que vocês tinham falava o seguinte: analisando a sequência abaixo, qual deve ser a próxima palavra a ser escrita? Então, nós tínhamos Bia, Dani, Paulo, Rafael, Beatriz. O que a gente tinha em comum em relação a esses nomes? Se a gente verificar o que estava acontecendo a cada nome que iam passando, a gente aumentava uma letra, tá? Bia, nós tínhamos 3 letras. Dani, 4 letras. Paulo, 5 letras. Rafael, 6 letras. Beatriz, 7 letras. Então, isso significa que o quê? Que o próximo nome que a gente deveria escrever teria que ter 8 letras, né? Então, das alternativas que a gente tem aqui, qual nome tem 8 letras? Se a gente for ver aqui, ó, Carolina, nós temos 8 letras. Então, essa seria a alternativa correta. Se a gente verificar aqui, ó, o Guilherme tem 9 letras. Então, não poderia ser o Guilherme. A Maria, 5 letras. Então, também não poderia ser. O João, 4 letras, também não poderia ser. E a Melissa, 7 letras, então também não poderia ser, tá? Então, a resposta da primeira questão, Carolina. Dando sequência aí, o exercício 2 me falava o seguinte: dada a sequência numérica 2, 2, 5, 3, 4, 2, 2 e assim por diante, determine qual deverá ser o 38º termo dessa sequência. Então, o que a gente podia observar? Que o que estava se repetindo era isso aqui, ó, 2, 2, 5, 3, 4. Ou seja, a minha sequência se repetia de 5 em 5. Então, o 38º termo da minha sequência, quem que era? O que a gente teria que fazer? Já que a minha sequência se repete de 5 em 5, eu vou pegar esse 38, vou dividir por 5. E o que me interessa é o quê? O resto da divisão. Porque o resto da divisão que vai me falar quem é a posição que eu vou parar. Então, ó, 38 na tabuada do 5 eu não tenho. O anterior a 38 mais próximo é o 35, que é o 7. 7 vezes 5, que dá 35. Vai sobrar um restinho aqui de 3. Ou seja, é essa posição que me interessa. A terceira posição. Ou seja, quem é o valor que está na terceira posição? É o 5, tá? Então, a minha resposta é o número 5. Tudo bem? Continuando agora, então, o exercício número 3 falava o seguinte pra gente: quais os 5 primeiros termos da sequência numérica, dado o termo geral abaixo? Então, nós temos o termo geral aqui, ó. A n é n menos 4. Então, eu quero os 5 primeiros termos dessa sequência. Ou seja, eu quero saber quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3, quem é o A4 e quem é o A5. Ou seja, no lugar do N, eu vou substituir por 1, 2, 3, 4 e 5 e fazer as contas, certo? Então, para descobrir quem é o A1, no lugar do meu N, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 menos 4. Quem é 1 menos 4? Menos 3.
Quem é o A2? No lugar do N, eu vou colocar o 2. 2 menos 4. Isso vai dar menos 2. A3. No lugar do N, 3. 3 menos 4, menos 1. Quem é o A4? No lugar do N, coloco 4. 4 menos 4, 0. E no lugar do A5, o N vale 5. 5 menos 4, 1. Então, quem que é minha sequência? Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Onde está essa minha sequência? Aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Essa seria a minha alternativa correta, ok? A mesma coisa acontece com o exercício 4, tá? Quais os 5 primeiros termos da sequência numérica, dado o termo geral? O termo geral agora é a n igual a 3n mais 2. O que significa esse 3n? 3 vezes n, tá? Lembrando, mais uma vez, que quando eu não tenho nada entre o número e a letra, isso é uma multiplicação que está escondida aqui. Então, vamos lá. 5 primeiros termos, de novo, eu quero o A1, eu quero o A2, eu quero o A3, eu quero o A4 e eu quero o A5, ok? Vamos fazer esses números aí, esses termos aí. O A1, no lugar do N, eu vou colocar 1. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1 mais 2. É o que eu vou escrever aqui, ó. 3 vezes 1 mais 2. Primeiro, eu tenho a multiplicação. 3 vezes 1, 3, mais 2. Isso vai me dar 5. A2, eu vou ficar com 3 vezes 2, tá? Então, 3 vezes 2, mais 2. Multiplica primeiro. 3 vezes 2, 6. Mais o 2, isso vai dar 8. Então, o segundo termo é 8. O A3, no lugar do N, eu vou colocar 3. Então, vou ficar com 3 vezes 3, mais o 2. Multiplica primeiro. 3 vezes 3, 9. Mais o 2, 11. O A4, no lugar do N, eu coloco o 4. Então, vai ficar com 3 vezes 4, mais o 2. Multiplica aqui. 3 vezes 4, 12. Mais esse 2, vai dar 14. E por último, o A5, no lugar do N, eu coloco 5. Então, vou ficar com 3 vezes 5, mais o 2. 3 vezes 5 dá 15, mais o 2 vai dar 17. Então, quem é a minha sequência aqui, ó? 5, 8, 11, 14 e 17. Eu tenho essa alternativa? 5, 8, 11, 14 e 17. Tá aqui, ó. Essa seria a resposta do exercício 4. Continuando, o exercício 5. Encontre o padrão, ou seja, o termo geral da sequência abaixo, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Tá? Qual dessas alternativas aqui, ó, é meu AN, ou seja, meu termo geral dessa sequência aqui, que vai gerar essa sequência aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso ir por tentativa e erro, ou eu posso pensar naquilo que a gente viu, tinha um exercício igualzinho na apostila de vocês que a gente fez em sala de aula. O que tá acontecendo? Se eu pensar no exercício anterior, vamos pegar de novo o exercício anterior para a gente comparar aqui, ó, o exercício 4. Vamos pegar só essa primeira parte aqui, ó. Se eu fizer 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. É o que eu tenho aqui, não é? Se eu eliminar o 0. 3, 6, 9, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. São os mesmos valores que eu tenho aqui. Isso é o quê? No meu termo geral, era o 3 vezes N. Beleza. Então, se eu comparar meus dois exercícios, eu posso falar que eu tenho 3
N, ok? Só que aqui eu não começo no 3, eu começo no 0. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando esse meu 3N, ou seja, 3 vezes 1, 3, e tô fazendo o que para ir pro 0? 3 menos quanto dá 0? 3 menos 3 dá 0, não é? Então, se eu fizer 3 vezes 1 menos 3, isso é 3 menos 3, que vai dar 0. Esse é meu A1. Ué, meu A1 não é 0? Se eu fizer meu A2, seria 3 vezes 2 menos 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 3, 3. Meu A2 não é 3? Tá vendo? Eu tô fazendo o quê? 3 vezes a minha posição, ou seja, 3 vezes 1 e tirando 3. 3 vezes 2 e tirando 3. 3 vezes 3 e tirando 3. Tá? Então, eu tô fazendo 3 vezes N, porque eu tô fazendo o quê? Na verdade, eu tô indo de 3 em 3, não tô? De um pro outro, eu tô pulando 3 unidades. Então, eu tô fazendo a minha posição N vezes 3. Só que a minha sequência, ela não começou no 3, ela começou no 0. Então, para ela começar no 0, desse meu 3Ns, eu tenho que tirar 3. Por isso que ela é 3N menos 3, que é essa alternativa aqui, tá? Exercício 6. Ele te deu uma PA aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante. E ele quer saber qual é a razão dessa PA. Ele já te falou que é uma PA, ele afirmou isso, tá? E ele quer saber a razão. O que era PA mesmo? Era quando eu tinha uma sequência em que eu somava ou eu subtraía o mesmo valor, tá? Aqui, como é a minha razão, os meus valores estão aumentando, quer dizer que eu estou somando o mesmo valor. Ou seja, minha razão vai ser positiva, tá? Vai ser um número positivo. Quanto que eu tô somando de um número pro outro, ó? Do 2 pro 5, eu aumentei quanto? Somei 3, não foi? Do 5 pro 8, eu também somei 3. Do 8 pro 11, somei 3. Do 11 pro 14, somei 3. Então, eu tô somando sempre 3 de um número pro outro. Isso quer dizer que a razão dessa minha PA é 3. Essa é a alternativa correta. 3, tá? Exercício 7. Escreva a PA de 5 termos em que o A1 é 7 e a razão é 4, tá? Então, ele quer 5 termos dessa PA, falou quem é o primeiro, que é 7, e a razão, que é 4. Então, o que ele quer? O primeiro termo ele já me deu, que é o 7. Eu começo com 7. A partir daí, eu quero escrever mais 4, porque eu quero chegar até o quinto termo, já tenho o primeiro. Quero escrever os próximos 4. E eu tenho que ir pulando de 4 em 4, porque a razão é 4. Então, se eu tenho que ir pulando de 4 em 4, o que eu vou fazer? 7 mais 4, o próximo vai ser o 11. 11 mais 4, o próximo vai ser o 15. 15 mais 4, o próximo é o 19. 19 mais 4, o próximo é o 23. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os 5 termos da minha PA, tá? Essa é a alternativa correta, ó. 7, 11, 15, 19 e 23. Exercício 8. Qual é o 20º termo dessa PA? 2, 8, 14 e assim por diante. Eu quero o 20º termo. O que é o 20º termo? É o A20. Para isso, eu vou ter que lembrar da fórmula do termo geral da PA, que é a N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Essa era a fórmula do termo geral da PA, que nós estudamos em sala de aula, fizemos alguns exercícios. Vocês reviram isso nas videoaulas do Centro de Mídia, tá? E o que eu vou usar? Eu preciso saber quem é meu A1, eu sei quem é meu A1, tá aqui, ó, primeiro termo da minha PA.
Então, eu sei que meu A1 é o 2. E eu preciso saber quem é a minha razão. Quem é a minha razão? De quanto em quanto eu tô pulando aqui na minha PA. Então, do 2 pro 8, eu pulei 6. Do 8 pro 14, eu pulei 6. Então, minha razão é 6. E meu N? Quem é meu N? É o 20, ó. É quem eu quero saber. É o 20º termo. Então, é só eu substituir nessa fórmula aqui e achar quem é o meu A20, o 20º termo. Então, o meu A20, que é o 20º termo, é quem? A1. Meu A1 tá aqui, ó. É 2. Mais, entre parênteses, N menos 1. Meu N é 20, então é 20 menos 1, vezes a minha razão, que é 6. Vou fazer essa conta aí para descobrir quem é meu A20. Aqui, ó, começa com o que temos entre parênteses, 20 menos 1. Então, ó, 2 mais 20 menos 1, 19, vezes o meu 6. Multiplica primeiro. 19 vezes 6. Isso vai me dar 114. Então, eu tenho isso aqui, 2 mais 114. 2 mais 114, isso vai me dar 116. Então, quem é o 20º termo dessa minha PA? Tá aqui, ó. 116. Tudo bem? Exercício 9. Mesmo raciocínio do anterior, tá? Quem é o primeiro termo dessa PA aí, ó? Em que meu A10 é 39 e minha razão é 4, tá? Então, ele deu o A10, ele deu a razão, tudo bem? Só que agora ele quer saber quem é o A1, ó. Ele quer o primeiro termo. Então, ele quer o A1, tá? Quanto tá valendo meu N aqui? Ele não me deu o A10, que é 39, então meu N vale 10. Se eu usar aquela mesma fórmula, ó, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, eu consigo achar esse A1. Porque agora eu sei quem é o AN. Meu AN é o A10, que vale 39. Então, agora eu inverti. Eu vou substituir o AN e vou calcular o A1. Então, esse A1 eu mantenho aqui A1, que é o que eu quero descobrir, tá? N menos 1 é quem? 10 menos 1, que é que eu quero saber, tá? A razão é 4. Então, vamos lá. Vamos no parênteses aqui, ó. 39 é igual a 1, que eu quero saber, mais 10 menos 1, né? 9 vezes 4. Multiplicação primeiro, 9 vezes 4. Então, vamos lá. 39 é igual a 1 mais 9 vezes 4 dá 36. Agora, eu quero achar esse A1. Para achar esse A1, esse 36 está me atrapalhando. O que eu faço com ele? Mando ele para o outro lado com a operação inversa. Aqui ele tá mais, ele vai para lá, menos. Então, vai ficar 39 menos 36. E aqui do lado de cá só me sobra o A1, que é quem eu quero. Posso subtrair agora. 39 menos 36 significa que esse meu A1 é 3. Tenho essa resposta aqui, A1 igual a 3. Aqui, ó. Tá aí ela, tá? Então, o meu A1 vale 3. O primeiro termo da minha PA é 3. Para terminar, o último exercício era um probleminha aplicando a PA. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Quantos quilômetros percorrerá na sexta hora? Então, o que eu tenho? Eu tenho essa PA aqui, ó, 40, 34 e assim por diante. Isso forma uma PA, tá? Eu quero saber a sexta hora, ou seja, eu quero saber quem é meu A6. Eu sei quem é o A1? 40. Eu sei quem é a minha razão? Eu consigo descobrir, não consigo? Do 40 para o 34, o que aconteceu? Tá diminuindo, não tá? Se tá diminuindo, quer dizer que a minha razão, ela é negativa, tá? Quanto que eu tirei do 40 para chegar no 34?
6, não é? Então, minha razão é menos 6. Meu N é quanto? Meu N é 6, eu não quero achar o A6. Então, vamos lá. Fórmula do termo geral. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Eu quero achar o meu AN, que é meu A6, sexta hora. Então, é meu A1, 40, mais N menos 1 vai ficar 6 menos 1 vezes a minha razão, que é menos 6, ó. Entre parênteses, porque é negativo, tá? Então, quem é meu A6? 40 mais aqui, ó, parênteses primeiro. 6 menos 1, 5, vezes menos 6. Multiplicação. 5 vezes menos 6, ó, regrinha de sinal. Mais com menos fica menos. 5 vezes 6, 30. Então, aqui, ó, 40 menos 30, isso dá 10. Então, na sexta hora, ele andou apenas 10 quilômetros. Ok? Então, essa foi a correção da atividade 3.